Videogames cativam jogadores há décadas. Muita gente acredita que existiu uma era de ouro dos videogames. Esse período viu uma criatividade e um crescimento incríveis na indústria. Foi uma época de inovação, experiências de jogo diversas e comunidades apaixonadas. Essa era de ouro é geralmente considerada como tendo durado dos anos 70 até por volta de 2018. Durante esse tempo, os videogames evoluíram de simples jogos de fliperama para experiências complexas e imersivas. Este vídeo vai explorar as principais características dessa era de ouro e analisar os fatores que contribuíram para o seu declínio. Pense nos clássicos que marcaram sua infância e como os jogos mudaram desde então. A era de ouro dos videogames foi marcada por um fluxo constante de novas ideias e mecânicas de jogo. Desenvolvedores estavam constantemente expandindo os limites do que era possível. Isso levou à criação de gêneros e franquias inteiramente novos, que ainda são populares hoje. Do platform de Super Mario Bros., à ação de tiro em primeira pessoa de Doom, a inovação estava em toda parte. Jogos como The Legend of Zelda, Ocarina of Time, redefiniram os jogos de aventura com seus vastos mundos 3D. Este período viu o nascimento de franquias icônicas como Final Fantasy, Metal Gear Solid e Grand Theft Auto, cada uma trazendo seu próprio sabor único para o mundo dos jogos. Quem nunca passou horas jogando um desses clássicos, não é mesmo? Uma das marcas da Era de Ouro foi a incrível diversidade de jogos disponíveis. Tinha algo para todos, desde jogos de quebra-cabeça casuais até RPGs hardcore. Essa diversidade foi alimentada por uma forte cena de desenvolvimento independente. Os jogadores podiam explorar vastos mundos de fantasia em jogos como The Elder Scrolls III, Morrowind, se envolver em espionagem tática em Metal Gear Solid, ou experimentar a emoção das corridas de alta velocidade em Gran Turismo. Essa variedade garantiu que jogadores de todos os gostos e preferências pudessem encontrar algo para curtir. Era como um rodízio de games, sempre tinha algo novo para experimentar. As comunidades de jogos floresceram durante a Era de Ouro. Jogadores se conectavam uns com os outros por meio de fliperamas, revistas e fóruns online. Esse senso de comunidade promoveu amizades e rivalidades, criando uma paixão compartilhada por videogames. A ascensão dos jogos online no final dos anos 90 e início dos anos 2000 fortaleceu ainda mais essas comunidades. Jogos como Quake 3 Arena e StarCraft se tornaram fenômenos globais, com jogadores de todo o mundo competindo uns contra os outros. Esse amor compartilhado pelos jogos criou um senso de pertencimento e camaradagem que foi verdadeiramente especial. Parecido com a paixão dos paulistas por futebol, mas com joysticks no lugar da bola. Seção 5 dos fliperamas aos consoles domésticos. A Era de Ouro testemunhou uma mudança significativa na maneira como as pessoas jogavam videogame. Os fliperamas, antes o principal destino para os jogadores, gradualmente deram lugar aos consoles domésticos. A ascensão de empresas como Nintendo, Sega e Sony revolucionou a indústria. Consoles como o Super Nintendo, Mega Drive e PlayStation ofereciam hardware cada vez mais poderoso e controles inovadores. Isso permitiu que os desenvolvedores criassem jogos mais complexos e visualmente impressionantes, expandindo ainda mais os limites da mídia. A conveniência e a acessibilidade dos consoles domésticos tornaram os jogos mais acessíveis do que nunca. Lembra da emoção de ganhar um videogame novo? Era como ganhar na loteria. Seção 6. A ascensão dos jogos online. O final dos anos 90 e o início dos anos 2000 viram o surgimento dos jogos online. Jogos como Quake 3 Arena, StarCraft e EverQuest permitiram que os jogadores se conectassem e competissem entre si pela internet. Isso revolucionou a paisagem dos jogos, criando gêneros e experiências totalmente novos. Jogos de RPG online. Massivamente multijogador, ou MMORPGs, como EverQuest e World of Warcraft, se tornaram incrivelmente populares. Esses jogos permitiram que milhares de jogadores habitassem mundos virtuais persistentes,
formassem guildas e embarcassem em missões épicas juntos. A ascensão dos jogos online promoveu comunidades globais e introduziu novas maneiras de jogar. Era como estar em um rolê gigante, com pessoas do mundo todo. Seção 7. O declínio após o pico. Embora o ano exato seja debatível, muitos acreditam que a era de ouro dos videogames começou a declinar após 2018. Vários fatores contribuíram para esse declínio, incluindo uma aparente falta de inovação, ciclos de desenvolvimento mais longos e um foco em sequências e remakes. Os jogos se tornaram cada vez mais caros para desenvolver, levando as editoras a priorizar franquias estabelecidas em detrimento de novos IPs. Isso resultou em uma sensação de estagnação, com muitos jogos parecendo iterativos em vez de inovadores. A ascensão das microtransações e loot boxes também atraiu críticas, pois eram vistas como práticas exploratórias. Será que perdemos o jeitinho brasileiro de inovar nos games? Seção 8. As areias movediças das mídias sociais. As mídias sociais desempenharam um papel significativo na formação da paisagem dos jogos durante a Era de Ouro. Plataformas como o Twitter se tornaram centros para os jogadores se conectarem, compartilharem notícias e se envolverem em discussões. No entanto, as mudanças nas plataformas de mídia social também impactaram a comunidade de jogos. O declínio do Twitter após a aquisição de Elon Musk em 2022, juntamente com a ascensão de plataformas alternativas como Blue Sky, levou a uma fragmentação da comunidade online de jogos. Isso tornou mais difícil para os jogadores se conectarem uns com os outros e se manterem informados sobre os últimos desenvolvimentos na indústria. É como se a roda de conversa dos gamers tivesse se dispersado. Seção 9. Um novo amanhecer para os jogos? Apesar dos desafios que a indústria de jogos enfrenta, ainda há esperança para uma nova era de ouro. Novas tecnologias como realidade virtual, ou VR, e realidade aumentada, ou AR, têm o potencial de revolucionar os jogos mais uma vez. Desenvolvedores independentes também estão desempenhando um papel cada vez mais importante em expandir os limites do design de jogos. Com sua criatividade e vontade de experimentar, os desenvolvedores independentes podem inaugurar uma nova era de inovação e diversidade nos jogos. Só o tempo dirá o que o futuro reserva para os videogames. No entanto, a paixão dos jogadores e o espírito criativo dos desenvolvedores sugerem que tempos emocionantes podem estar à frente. Quem sabe, o próximo grande sucesso pode vir de um estúdio pequeno, bem aqui de São Paulo.